Liturgia e reverência. Resistência espiritual em tempos de profanação. Esse é o nosso tema de hoje. Em tempos de superficialidade, pressa e irreverência, manter um culto centrado em Deus, reverente e bíblico, tornou praticamente um ato de resistência espiritual. Se a guerra cultural se infiltrou na sociedade, ela também adentrou nos templos. O culto ao Senhor, que deveria ser o lugar da santidade, da verdade e da adoração, tornou-se para muito um espaço de entretenimento, performance e vaidade, e estas extremamente humanas. Mas não foi assim que aprendemos. E não é isso que as Escrituras ensinam sobre a adoração, a verdadeira adoração. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus estabeleceu padrões claros de como deve ser o culto que lhe agrada. Até porque Deus é santo e Ele deseja ser adorado com temor, obediência e reverência. Quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor, a Bíblia diz que eles foram consumidos pela santidade de Deus, Levíticos 10, versículo 1 e 2. O problema não foi apenas o conteúdo da oferta deles, mas foi ser irreverente diante do Deus vivo. O mesmo princípio continua sendo aplicado a nós hoje. Não mudou. O culto evangélico, nosso culto não é um show, não é um ambiente para agradar os sentidos da audiência, mas uma prestação de culto ao Deus Todo-Poderoso com tremor e temor. Filipenses 2 e 12. Quando o culto se transforma em um espetáculo, perde-se a consciência da presença de Deus. Reverência não é rigidez, e sim sensibilidade espiritual. É o reconhecimento de que Deus, a santidade dele está entre nós. É a certeza de que nos reunimos em nome de Jesus. Isso não é para nos promover, mas para glorificar o nome do Senhor. Por isso a teologia é importante, não no sentido de rituais vazios, mas com uma estrutura intencional de culto onde a centralidade está em Deus, na palavra dele e não no homem. Um culto bíblico, ele forma pessoas e molda um caráter através da oração, da leitura da palavra e da pregação fiel. Cada elemento do culto deve ser pensado para glorificar a Deus e conduzir os participantes à adoração em espírito e em verdade. Mas, infelizmente, o que temos visto é exatamente o oposto: a banalização da liturgia. Isso é reflexo da crise teológica e espiritual da igreja contemporânea. Percebe-se claramente que o louvor foi transformado em um espetáculo emocional, o tempo da palavra foi encurtado e substituído por mensagens motivacional, a oração pública foi trocada por slogan ou frases de impacto. E tudo isso, irmãos, sob o pretexto de alcançar os de fora e não assustar os visitantes. Veja isso. Essa tentativa de adaptar o culto à sensibilidade da cultura é um erro gravíssimo que viemos cometendo. E quando buscamos agradar a plateia, deixamos de prestar culto verdadeiro a Deus e passamos a atender os homens. Deus não está interessado em luzes, fumaças, palmas ensaiadas ou palavras bem decoradas. O que Ele quer é um povo quebrantado, reverente, adorador, com temor e que treme diante da palavra de Deus, como diz Isaías 66, versículo 2. A liturgia e a reverência, portanto, são campos de batalha espiritual. Manter um culto centrado na palavra é resistir à secularização. Cantar hinos, louvores que exaltam
a glória de Deus, praticamente um protesto contra essa cultura e até contra a chamada idolatria gospel. Orar com temor é uma declaração de dependência de Deus. Ouvir a pregação com submissão é um ato de guerra contra a arrogância do espírito desse século. E não pensem vocês que o inimigo ignora, foge disso. Por isso, seu esforço é substituir a adoração pelo terrível entretenimento. Palavra de autoajuda, emoção superficial, são as iscas que ele tem lançado. Mas a igreja fiel não se rende. Ela insiste em cantar doutrinas, pregar arrependimento, orar com fervor e graça, e se reunir não para cultuar ao homem, mas para buscar a face de Deus. Essa igreja pode ser até pequena em número, pode ser criticada, pode não ter aplausos do mundo, mas ela é a coluna e baluarte da verdade, como está 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E tem mais uma coisa, um dia quando os templos modernos, cheios de fumaça e aplausos, se tornarem pó, esta igreja fiel será lembrada como os remanescentes que não se dobraram diante de Baal, que é a cultura mundana. Uma pergunta é, como restaurar a reverência no culto? A primeira resposta não está nos arranjos dos púlpitos ou nas preferências musicais, mas no coração de cada líder. O culto que glorifica a Deus começa com lideranças que temem ao Senhor e que tremem diante da palavra de Deus e que sabem que estão lidando com o eterno e não com coisas supérfluas, passageiras. O culto público é, antes de tudo, irmãos, uma expressão secreta de adoração a Deus, íntima. Se o altar está profanado na intimidade, será vazio na congregação. Portanto, pastores e líderes de louvor precisam ser os primeiros a se consagrarem novamente ao Senhor. É preciso recuperar o senso de sacralidade, a consciência de que, quando o povo se reúne, o próprio Deus se faz presente. E não meramente como um espectador, mas em santidade, diante de um Deus que recebe a nossa adoração. Centralize o culto na palavra de Deus. Todo culto verdadeiro nasce da palavra, é sustentado pela palavra. Essa é a palavra que conduz o povo à obediência. O que isso significa? Significa que a leitura bíblica pública deve ser feita com solenidade e respeito. A pregação precisa ser expositiva, fiel, profunda e cristocêntrica, não centrada no homem, mas em Deus. Os louvores precisam ser escolhidos com critérios doutrinários e não apenas com apelos emocionais. O tempo de oração precisa incluir confissão, intercessão, ações de graça e súplicas, não apenas frases motivacionais. Restaure a dignidade do ambiente. O ambiente físico não é o foco do culto, mas ele comunica reverência ou banalidade. A forma que o espaço é decorado, a forma que as pessoas vestem ou se comportam, a postura dos músicos, dos ministros, tudo isso ou glorifica a Deus ou denuncia o descaso com a obra de Deus. O ambiente caótico não é sinal de liberdade espiritual, mas de desordem e desrespeito. Seja no templo ou no salão simples, é possível transmitir reverência. O importante é entender que tudo nesse ambiente fala: esse lugar é um lugar separado para Deus. É preciso educar a congregação com paciência, porém com firmeza. Um povo irreverente não se transforma com regras externas, mas por ensino fiel e perseverante, bíblico. Ensine sua congregação sobre o que é adoração.
Vamos explicar por que cantamos doutrinas, por que oramos com seriedade, por que nos vestimos com pudor, por que não transformamos o púlpito em palco, em picadeiro. Eduque, dê um bom exemplo através da pregação e principalmente do discipulado contínuo. A geração atual está sendo moldada por entretenimento e superficialidade. Vai ser necessário uma desintoxicação através da oração e da reeducação espiritual. Ore, mas ore por um espírito de temor e quebrantamento. O maior inimigo da reverência não é o estilo musical, é o orgulho do coração. Um povo que não teme a Deus jamais o adorará em espírito e em verdade. Por isso, irmãos, líderes, ore como um pastor, como um intercessor e como igreja. Diga: Senhor, devolve-nos o temor do Teu nome. Busque temor e, acima de tudo, humildade, quebrantamento, pois onde há esses elementos, o fogo da verdadeira adoração pode arder no altar novamente. Desconfie, esteja sempre desconfiado da popularidade e da relevância. Um culto centrado em Deus não agradará às multidões superficiais. Ele será profundo demais para os que buscam apenas emoções, será lento demais para os impacientes, será bíblico demais para aqueles que são carnais. Porém, agradará a Deus. E no final, é isso que vai importar. Lembre-se, o culto que agrada a Deus nem sempre agradará o mundo. Um culto que agrada ao mundo raramente ou nunca agradará a Deus. Restaurar a reverência no culto é um ato profético. É declarar que Deus ainda é santo, que a sua palavra ainda é autoridade, que seu povo ainda é separado e que seu nome ainda é digno de toda honra e de toda glória. Em uma geração que busca conforto e entretenimento, o culto reverente é um escândalo. Mas, por um outro lado, é um testemunho para a salvação de muitos. O culto não é sobre nós, é sobre Deus. É um altar onde nos prostramos para adorar a Deus, onde ouvimos, onde respondemos com fé, temor e obediência a Deus. Onde nós devemos reconhecer não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas o Teu nome, toda a honra e toda a glória. Salmo 115, verso 1. Se a igreja deseja resistir à maré da apostasia cultural, precisa começar por aqui, por nós, restaurando o culto, a reverência e trazendo a presença de Deus para o centro de tudo. O cristão que deseja compreender a batalha que enfrenta precisa entender como pensa o seu adversário. E aqui entra um dado fundamental do pensamento revolucionário: a ausência de princípios físicos. Para o marxista não existe verdade absoluta. O que existe é uma ferramenta, aquela que viemos falando, a dialética revolucionária. O que isso significa então na prática? Significa que aquilo que hoje é exaltado, amanhã pode ser destruído, desde que isso favoreça o avanço da causa do sistema. O que importa não é o certo ou o errado, mas o que impulsiona a causa, a revolução. Por isso não há coerência moral entre os revolucionários e a obra de Deus. Se o ativismo LGBT serve para desestabilizar o cristianismo, destruir a moral tradicional e minar a integridade da família, então ele será exaltado. Porém, se em outro contexto, como foi na antiga União Soviética, o homossexualismo atrapalhava o avanço do Estado revolucionário, ele será duramente reprimido, como aconteceu
no tempo em que Hitler levou à morte centenas de homossexuais por não atenderem à virilidade contemporânea da sua época. Eles foram levados aos campos de trabalho forçado e ali foram mortos. Por quê? Nesse tempo, eles não serviam para atender o sistema. Esse tipo de pensamento, herdado da dialética hegeliana e adaptado por Marx, significa que não existe certo ou errado. Existe o útil ou inútil para a revolução. Por isso, os cristãos que tentam apelar à razão, à lógica, à moral ou à coerência, falam uma língua que eles não entendem. O outro lado não está interessado em coerência, eles estão interessados em poder. E é aqui que entra o conceito marxista de superestrutura propriamente dito. Para Marx, a sociedade é composta por duas camadas: a infraestrutura, economia, produção, relações de trabalho, e a superestrutura, cultura, religião, direito, moralidade, instituições, educação, arte, mídia e outros. Enquanto os comunistas do século XIX, início do século XX, focaram na infraestrutura, os revolucionários contemporâneos entenderam que a superestrutura era o verdadeiro campo de batalha. Por isso, a guerra hoje é travada através de microfones, na educação, nas universidades, nas leis, nas músicas, novelas, filmes, redes sociais, tragicamente, até nos templos evangélicos. O objetivo é claro: mudar a forma como as pessoas pensam, sentem e se comportam. E para isso é preciso desconstruir tudo que sustenta a moralidade cristã. A Bíblia, a família, o culto, a verdade, o casamento, a linguagem e até, se for preciso, a biologia. Se o Evangelho ensina que o corpo é templo do Espírito Santo, a revolução ensinará que o corpo é um objeto para bel prazer. Se o Evangelho ensina que Deus criou homem e mulher, a revolução ensinará que o gênero é fluido. Se o Evangelho ensina que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, que nós cremos, a revolução ensinará que toda verdade é opressiva. Estamos lidando diretamente com um projeto global de engenharia da consciência humana. É por isso que o cristão fiel é tão odiado. Porque ele é o último obstáculo que se opõe a isso. Ele afirma que existe certo e errado. Ele confessa que há um Deus no céu que governa. Ele tem princípios e crê neles. Vive de forma que acreditar que todo poder emana de Deus. Ele vira as costas para um sistema que busca desconstruir e trazer escravidão. Essa batalha não é apenas política ou cultural. A nossa batalha, ela é espiritual. E é contra o espírito desse século, que é um espírito de confusão, de rebelião, de orgulho, de desobediência, tudo que é anticristo por essência. Como disse o apóstolo João, o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, já agora está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Portanto, meus irmãos, a resposta da igreja não pode ser de frieza, silêncio ou adaptação. A resposta da igreja precisa ser santidade, firmeza e clareza profética. Os nossos cultos devem ser lugares de resistências. Os nossos lares precisam ser fortaleza, lugar de fortaleza da verdade. Os nossos filhos
devem ser treinados como guerreiros da luz. E as nossas igrejas como colunas da palavra eterna. Porque no fim, não vencerá quem for mais popular, mas quem for mais fiel. Deus abençoe a sua vida.